Olá, eu sou a Laura Bacelar do Escreva Seu Livro e vou falar de tensão narrativa, uma curva muito interessante de você entender e colocar nas suas histórias. Peço que você dê o seu like e compartilhe esse vídeo se achar que tem algum amigo que escreve também. Comente, a gente gosta de ver os comentários e fazer mais vídeos a respeito. Eu faço muita leitura crítica e tensão narrativa é algo que eu sinto que as pessoas não é sempre que entendem. Esse é um dos componentes de uma história que dá grude nela, faz com que ela funcione. E seria muito legal você considerar como um dos tijolos da construção da sua ficção. O que é isso? Imagine assim, um desenho de onda, que é a curva que seria interessante você construir de tensão na sua história. O que quer dizer isso? A sua história, seja do que for, fantasia, romance, romance geracional, mesmo uma história infantil, não importa. Essa curva de tensão é interessante que aconteça em quase qualquer ficção. É claro, assim, não é uma regra escrita talhada na pedra, né? É só uma indicação de uma forma de prender a atenção dos leitores. Então, um dos tijolos é o personagem e o outro tijolo da construção da narrativa é o que acontece com os personagens. Ou seja, de modo geral, as histórias que são contadas são sobre problemas. E também, em geral, esses problemas prendem a atenção dos leitores se eles vão num crescendo, ou seja, se a situação começa média ou normal ou sem problemas e ela vai ficando cada vez pior. Isso é a tensão narrativa. O problema pode ser psicológico, pode ser espiritual, pode ser físico, pode ser uma mistura. Pode ser o problema de um personagem que se espalha para vários personagens. Digamos, um personagem está, sei lá, sem dinheiro e precisa arrumar dinheiro para pagar algo, e isso vai ter um impacto na família, e a família também precisa então fazer alguma coisa, correr atrás de dinheiro. Por exemplo, se você for construir uma ficção assim, ou se for construir uma ficção de horror, né? As histórias de horror são clássicas em usar essa curva de tensão. Ou seja, começa com uma coisinha estranha e as coisinhas estranhas vão aumentando. E a situação era só meio esquisita e aí ela vai ficando perigosa. E aí morre alguém, ou some alguém, ou e depois some mais gente, e vai ficando pior. Então, a ideia é que você construa isso, que você faça as coisas acontecerem dentro do limite do que você acha interessante, claro, dentro do que você acha autêntico, mas faça acontecer. Dentro das suas possibilidades, da sua palheta de criação, faça as coisas acontecerem e mais, acontecerem em seguida e cada vez pior, tá? Para criar uma escadinha, uma curva ascendente de problemas. É a curva da tensão, tensão narrativa. Até que isso se resolva de alguma forma. A solução pode ser um final feliz, pode ser um final infeliz, algum tipo de fechamento para aquela tensão, né? Você não vai acabar lá na desgraceira isso. Eu cansei da história, vou largar meu personagem aí no meio da desgraceira. Não. Algum final você tem que dar, né? Nem que você mate o seu personagem, nem que, sei lá, o que aconteça, né? Um terremoto acabe com tudo, mas algum tipo de final você tem que dar. De maneira geral, a solução clássica é que o personagem ou os personagens consigam resolver, pelo menos em parte, aquele problema e dar aquele alívio. Ah, chegamos ao fim da história. Recomendo muito. Então,
não só tenha personagens interessantes e problemas interessantes, mas sim uma curva ascendente de tensão, porque isso mantém o leitor, a leitora, interessado na história, querendo saber mais. Tudo bem? Boa sorte, divirta-se!